década de 80 foi uma era de transformações, marcada pela guerra civil em El Salvador, o massacre dos estudantes na China e a recessão mundial. Just going down and down and down, never stop. A década também testemunhou a queda da cortina de ferro. Mr. Gorbachev, open this gate. Os comunistas perderam para os capitalistas. E o muro que havia mantido milhões de pessoas sob ameaça durante mais de 40 anos finalmente havia caído. Em um mundo cheio de incertezas, os jogadores encontraram alento em videogames que lhes davam total controle. Eu acho que as pessoas sentem atração pela fantasia de controlar sistemas, de controlar vidas, de controlar o incontrolável nos jogos, porque isso é viável. Não é? Na nossa vida existem tantos fatores que já são difíceis de entender, quanto mais de controlar. Enquanto o medo do Império Maligno se enfraquecia no mundo real, os videogames ampliavam a narrativa clássica do bem contra o mal em games cujas histórias tinham finais mais abertos, como SimCity, de Will Wright. Eu me lembro da época do lançamento. Eu não conseguia imaginar uma ideia mais chata para um jogo. Você podia simular, e isso já parecia chato, o incrível processo de povoar e desenvolver um ambiente urbano. E não tinha nada mais desinteressante do que isso. Parecia uma matéria de faculdade ou alguma coisa do gênero. Mas é claro que o Will é um gênio. O mais interessante do SimCity é a sua origem. Em 1984, Will Wright criou seu primeiro videogame chamado Raid on Bungling Bay, que até hoje ele considera um jogo idiota de bombardeio. SimCity evoluiu a partir de Bungling Bay. Para poder desenhar as ilhas do jogo, bolei um programa que me dava mobilidade para criar esse mundo. Eu construí um mundo que o jogador sobrevoava para bombardear, mas achei o processo de criação mais divertido do que o jogo em si. Por isso, eu resolvi aproveitar as ferramentas que eu havia inventado para mim mesmo e desenvolvi até chegar ao SimCity. Enquanto isso, novas regras políticas estavam se desenvolvendo no mundo, mas suas consequências demorariam a ser notadas. Por isso, videogames como SimCity ajudaram os jogadores a compreender melhor a complexidade mundial, permitindo que relações imediatas de causa e efeito fossem vistas no computador. Uma das coisas mais complicadas decorrentes das relações de interatividade e da imensidão do nosso mundo é que não dá para perceber as relações de causa e efeito. As pessoas votam, mas não sentem que têm voz ativa. As pessoas se esforçam para levar suas vidas de uma maneira ecologicamente correta, mas não chegam a ver os efeitos a longo prazo. É muito difícil perceber a relação de causa e efeito. E esses jogos satisfazem duas necessidades do jogador: a de participar de um sistema maior, mas também de controlar um sistema global muito amplo. Ao contrário da vida real, onde o progresso é penosamente lento e fadado à frustração, nos God Games, os resultados são dramáticos, reais e instantâneos. Esses jogos falam sobre a teoria do caos, sobre a emergência, sobre a ideia de que uma ação muito pequena pode ter consequências muito fortes. As escolhas que você faz no jogo determinam a aparência do game, o desenrolar dos acontecimentos e o resultado final. O sucesso de SimCity no final da década de 80 e início da década de 90 confirmou que os jogadores queriam jogos mais inteligentes. SimCity é considerado um jogo de pessoas inteligentes. Ele se tornou muito popular entre estudantes universitários no início dos anos 90. Eram pessoas que provavelmente não jogavam videogame desde a época do Atari, talvez do Odyssey, ou de fliperamas como Space Invaders e Pac-Man. Quando o SimCity foi lançado, eles provavelmente estavam na faculdade e tinham um computador para jogar. Muita gente que não se considerava fã de videogames voltou a ter interesse em jogos por causa do SimCity. Por isso é tão importante para a indústria do videogame ter jogos capazes de fazer isso. SimCity parecia um jardim virtual em que Wright havia plantado as sementes, mas cabia ao jogador cuidar do jardim. Os jogadores usavam as regras simples criadas por Wright e observavam as cidades crescerem. Parte da genialidade do Will Wright era saber como construir simulações para deixar as pessoas envolvidas. Colocar comida em uma placa de Petri e começar a observar as bactérias crescendo é um sistema emergente. Existem regras, você dá início ao processo e depois deixa as regras agindo até coisas complexas começarem a acontecer.
De uma certa forma, eu gosto de jogos em que o jogador possa inventar o seu objetivo. Existem múltiplos objetivos. Eu posso criar uma cidade para ser a maior possível ou com a menor taxa de criminalidade. Vou atrás da minha meta, assim o jogador é obrigado a fazer um juízo de valores desde o início. Os jogadores tinham o controle sobre o sucesso ou fracasso da cidade. Eles também tinham uma liberdade de escolha para tomar decisões que não seria possível na vida real. Depois que o entusiasmo com o fim da Guerra Fria passou, as pessoas se deram conta de uma lista interminável de problemas e complicações que não haviam previsto. A queda do Muro de Berlim causou muita euforia e felicidade. E as pessoas estavam dispostas a muitas coisas. Estavam dispostas a compartilhar e a ajudar. E também perceberam que existia uma série de problemas que precisava ser superada. A instalação do novo sistema político mudou tudo isso e cada vez foi aumentando mais o grau de insatisfação. Depois daquele momento de euforia, vieram os problemas políticos e principalmente os econômicos. Já não existia mais um eixo claramente definido entre o bem e o mal. E as pessoas precisavam decidir sozinhas o que era certo e o que era errado para o mundo. Foi o momento perfeito para Peter Molyneux lançar seu game Populous, em que os jogadores podiam explorar sua própria ética do ponto de vista de uma divindade. Quando Populous foi lançado, a época era muito apropriada. Havia muitas discussões sobre moralidade e o problema do Oriente Médio estava se agravando. Salman Rushdie, um escritor famoso, lançou o livro Versos Satânicos e foi jurado de morte. A mídia falava muito sobre a luta do bem contra o mal. A fátua que o líder iraniano Ayatollah Khomeini decretou contra Salman Rushdie espalhou terror pelo mundo e levantou debates sobre liberdade de expressão e religião. O videogame Populous de Molyneux caiu como uma luva para quem não sabia lidar com a liberdade recém-adquirida. Eu sempre tive uma certa obsessão, uma obsessão mesmo, de conseguir criar vida de alguma maneira dentro de um jogo. Como eu posso fazer com que esses homenzinhos pareçam mesmo estar vivos? Em seu jogo posterior Black and White, Molyneux programou a verdadeira complexidade da natureza humana. Ele deu ao jogador a capacidade de escolher entre um Deus bom ou mau. Olhe para eles. Olhe só para eles. Essas criaturas são realmente miraculosas. Com certeza, mas não são tão grandes quanto eu esperava. Ao contrário dos jogos que surgiram antes, o jogador tinha uma espécie de visão de um microcosmo do mundo.